Então vamos lá. Bom, que o Maduro foi preso, a gente já conversou no vídeo de ontem, acabei antecipando o giro da Bolsa, mas eu decidi fazer esse vídeo para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema de maneira mais sóbria e para responder as dúvidas de alguns de vocês. Primeiro, muita gente ficou animada com a possibilidade de ter lucros com essa notícia que é trágica de forma geral, por conta das bombas, não por conta da prisão do Maduro, acho que isso não é trágico de modo algum, mas a gente tem alguns problemas também de intervenção e etc. E eu vou tentar explicar para vocês se é possível ou não fazer um trade maduro aqui, mas acho que tem alguns temas muito complexos para a gente conversar aqui e entender como que isso aqui afeta a economia global, em que pontos que isso é preocupante, em que pontos que não é preocupante. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança, porque sabe que esse vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer alguma informação que você ainda não tinha. Acho que antes de começar esse tipo de vídeo, é importante a gente deixar bem claro a nossa posição e de que ponto que a gente está falando. Eu sou um liberal clássico, no geral, acredito no liberalismo econômico. Por isso, é muito possível que a minha opinião esteja completamente enviesada por princípios ligados ao liberalismo. É muito mais fácil para mim considerar que os Estados Unidos está certo nesse tipo de intervenção do que está errado. Então aqui eu estou dotado dos meus viés, eu acho importante deixar isso claro. Não quer dizer que eu vou agir de maneira alienada e estúpida, mas quer dizer que sim, eu estou falando do ponto de vista de alguém que trabalha com o mercado financeiro e que de jeito nenhum tem nenhum tipo de simpatia pelo Maduro. Então isso é importante. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente começar o vídeo abrindo para a gente mostrar que não dá para ser completamente inocente com isso é o ranking dos países com as maiores reservas de petróleo do mundo. Então aqui você repara que a Venezuela, ela está muito à frente dos outros países com 302 bilhões de barris de petróleo aqui. Ela é seguida pela Arábia Saudita, que tem 262 bilhões de barris de petróleo. Olha só, né, a riqueza que a Arábia Saudita tem hoje, olha o lugar que a Venezuela tá. E aí depois vem países como o Canadá, Irã, Iraque, Rússia, Kuwait, Emirados Árabes, Líbia, Estados Unidos. Ou seja, é óbvio, né, que ninguém acredita que o Donald Trump inocentemente decidiu levar a democracia para a Venezuela. Óbvio que não. Isso tem a ver, sim, com o poderio econômico daquela região e o potencial que tem ali. Lembrando também que os Estados Unidos tinham grandes empresas de petróleo lá atrás, né, na Venezuela, e que essas empresas, quando o Hugo Chávez assumiu, a Venezuela simplesmente pegou essas empresas para ela e nunca ressarciu os Estados Unidos por isso, nem nada, né? Então essas empresas acabaram estatizadas. E o Trump já deixou bem claro que ele vai comandar a Venezuela até a transição, que ele pretende controlar o petróleo. Ele disse isso ipsis literis. Então, mesmo que alguém queira, né, e muita gente estava tentando falar, não, o Trump não tem esse interesse, era só democracia. O Trump já deixou bem claro que ele não quer que existam dúvidas de que os Estados Unidos são soberanos nessa região, que eles são soberanos no Ocidente e nessa região das Américas aqui, principalmente, né? Então ele deixou bem claro que esse é o interesse, muito mais que uma demonstração de força, tem também um interesse econômico. Tem outra curiosidade muito estranha, que alguém fez um trade dentro da Polymarket. Polymarket é um mercado que dá para apostar absolutamente qualquer coisa. Você pode criar um evento e criar uma aposta e outras pessoas podem apostar também. Alguém tinha feito um evento dizendo que o Maduro sairia do controle da Venezuela até 31 de janeiro de 2026. Estão acusando o filho do Donald Trump de ter feito isso aqui e ganhado $400 mil com essa aposta, apostando 30 mil. Ninguém sabe se é verdade mesmo, se foi ele ou não, mas fica aí, né? Em todos os movimentos do Donald Trump tem tido formas diferentes de ganhar dinheiro aqui. Qual que é o impacto imediato que a gente pode perceber aqui de uma intervenção dessa? Primeira coisa, tem um impacto imediato para o Brasil, considerando o mundo. Lembrando, isso aqui são ilações baseado no que a gente tem na economia. Significa que isso vai acontecer? Não, porque a mera previsão de um evento econômico altera completamente essa cadeia. Eu não sou uma pessoa que eu posso dizer para você com certeza o que vai acontecer. Eu posso dizer, olha, para onde que a gente pode olhar? Você pode prestar atenção nessas coisas e pode sim, de fato, sair alguma coisa de lá ou não acontecer absolutamente nada. Eu tô falando fora de um dia útil, tô falando aqui dos riscos que existem a partir desse evento. Não que isso vai acontecer, que imediatamente a partir disso e agora, o Brasil acabou, virou uma tragédia. Toma cuidado com esse tipo de análise, porque não é isso. É simplesmente uma ideia de olha como algumas coisas podem acontecer aqui. Existe uma possibilidade, uma aversão a risco e contaminação regional, porque a operação dos Estados Unidos, ela foi feita na Venezuela. A princípio, o Donald Trump não usou como justificativa o fato do Nicolás Maduro ser um ditador, até porque ele faz negócio com ditaduras ao redor do mundo. Ele disse que tinha muita relação com o tráfico de drogas. Existe outro país nessa região, na verdade outros países nessa mesma região, onde a gente também tem tráfico de drogas extremamente pesado que vai para os Estados Unidos, inclusive um grande país exportador de cocaína, intermediário da exportação de cocaína, né? O nosso próprio país. Então existe aqui um
risco de mais operações dentro dessa região que o mercado pode ficar com mais medo. Não é uma coisa que eu acho que vai acontecer, de verdade não acho mesmo, mas aqui existem pessoas no mundo inteiro fazendo ilações nesse momento e, claro, o investidor global, ele analisa as regiões, assim como a gente chama investir no continente europeu, né? Ou investir na Ásia, ou investir na América do Norte. Eles também chamam investir na América do Sul. Então o investidor global, ele pode pisar no freio com ativos latino-americanos, né? Os nossos ativos estavam subindo no ano passado. Isso aqui pode até impactar a gente, a percepção de risco pode aumentar. Depende muito da resposta que o Brasil der para que isso não seja muito impactante. O Lula já deu uma resposta completamente diferente do que poderia ser imaginado a respeito do Lula, tá? Ele deu uma resposta muito panos quentes, não falou muita coisa, acho que por solicitação até do Itamaraty ali, não se posicionou muito contra, até porque ele está colhendo agora, né, bons frutos aqui da parceria com o Trump. Eu não duvido, inclusive, e agora aqui vou fazer uma ilação absurda, fonte, data, sabe? Não tenho base alguma para dizer o que eu estou dizendo. O Trump e o Lula, eles conversaram por telefone durante um tempo. Eu não duvido que existisse ali uma negociação e que isso tenha sido colocado na mesa, porque o Lula já não tinha reconhecido as eleições da Venezuela lá atrás, então ele já vinha do atrito. Eu não duvido até que o Lula soubesse, não que isso ia acontecer agora, mas que ele tenha combinado com o Trump, talvez, uma não interferência, um acordo de não interferência, até porque o Brasil, né, teve um fechamento temporário da fronteira, acho que tem uma preocupação com o fluxo migratório. O Brasil não tem interesse nenhum em desestabilizar essa região, até porque a gente é o maior impactado nessa região quando ela é desestabilizada, por nós sermos o país, o maior país da região e o economicamente também, né? Saindo aqui do Brasil, olhando para o preço do petróleo, o petróleo agora ele deve ter um susto, né? No primeiro momento e depois uma pressão, porque no curtíssimo prazo a gente olha para o choque geopolítico que pode empurrar o petróleo para cima, né? Essa região muito grande, o mercado percebe um risco em um país produtor, a gente tem alguns problemas. Mas pensando a médio prazo, com Maduro fora, abre também caminho para a queda das sanções e os Estados Unidos passam a ter ainda mais pressão e influência sobre o preço do petróleo. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo e no momento, segundo o Donald Trump, não sabemos ainda como é que vai ficar, ele disse que ele deve controlar. E até mesmo a Corinda foi descartada do possível controle do governo, então ele deve controlar a região. Se voltar a produzir e exportar de forma mais constante, entra mais oferta no mercado, isso tende a pressionar o quê? O preço do barril de petróleo para baixo, tá? É uma produção muito grande, o combustível mais barato ajuda a segurar a inflação. E outro ponto também é que os Estados Unidos já vem, né, de uma aceleração na queima desse tipo de combustível. Os Estados Unidos não quis entrar na matriz energética mais limpa e tal, não quis porque a China já está bem posicionada. Os Estados Unidos têm insistido na ideia de voltar a ser um grande produtor de petróleo ali e de voltar a sua economia mais para os combustíveis fósseis, né? E a Petrobras aqui, nesse cenário, ela sofreria com preços internacionais mais baixos, o que afeta a margem e a geração de caixa, porque a Petrobras não produz tão barato quanto algumas empresas ao redor do mundo. Outro ponto muito específico aqui, a gente tem um dilema político aqui e alguns riscos comerciais. A reação do Brasil, apesar de não ter sido tão dura quanto a gente imaginava, ela condenou a operação americana como violação de soberania. Isso cria um problema para o Brasil. O Brasil tem um histórico de alinhamento ideológico com Caracas, né? Sempre teve esse histórico aqui, principalmente durante os governos Lula. E ao mesmo tempo, né, bater de frente com o Trump agora que a relação estava ficando mais tranquila, pode ter um custo diplomático terrível e desencadear num custo econômico para o Brasil. Eu quero ter dito essa frase e quero imediatamente que ela não tenha sido ouvida por ninguém, né? Sabe aquela coisa que você fala baixinho, fala tomara que não? É isso, porque o Brasil acabou de sair desse problema, estamos num risco eleitoral, não seria um bom momento essa chuva agora, né? Pode ter atritos comerciais, pode ter possível revisão de concessões tarifárias, né? Ou dos acordos favoráveis aos produtos do Brasil, pode entrar numa treta que pode escalar, uma confusão que não faria sentido, né? A saída menos ruim aqui seria uma neutralidade pragmática, que é o que o Itamaraty, a diplomacia brasileira, sempre fez. Condena a violência, defende diálogo, evita se alinhar completamente com os Estados Unidos ou contra também uma transição venezuelana. Não fala nada, só diz que espera, né, que as eleições sejam convocadas, dá alguma resposta bem em favor da democracia, que é algo que os Estados Unidos não discordaria, sabe? Acho que esse aqui é o caminho. Raul, mas nós temos que defender a soberania da Venezuela, porque senão isso pode acontecer com o Brasil também e tal. Nação soberana, gente, desculpa a transparência com que eu vou dizer isso aqui, eu queria muito poder dizer uma coisa diferente, mas nação soberana hoje no mundo é nação com bomba atômica. O Brasil não tem condições nem de defender muito bem o próprio território, então a gente não deveria estar entrando numa confusão global. O Brasil não pode comprar o custo de embarcar fundo numa confusão dessa. Claro que a gente tem que dizer, né, olha, aqui não é bagunça, no Brasil não, na América Latina a gente precisa ter algum tipo de controle, precisa dizer o que quer dizer, mas não vale a pena embarcar profundamente nisso. E também não dá para algumas pessoas que estão querendo que a gente faça um alinhamento completo com isso aqui, que é tipo assim, o Brasil ir lá e falar, não, tem que ter mesmo a intervenção e
etc., né, por conta das drogas, porque o Brasil vai dizer o quê? O Brasil abriga o PCC e o Comando Vermelho. Então, se o Brasil disser isso, imediatamente o Brasil está dizendo que deveria ter uma intervenção no Brasil, que isso seria um absurdo. Obviamente, independente da sua posição política ou não, né, a gente não pode defender nenhum tipo de intervenção dentro do Brasil. Portanto, apesar de a gente dizer que o Maduro é um idiota, que obviamente não faz nenhum sentido aquele cara no governo, ele não aceitou as eleições, etc., a gente precisa também dizer, olha, as nossas roupas sujas lavamos nós, né, e não os Estados Unidos. Não pode ter uma interferência aqui dentro dos nossos poderes, né? Por mais caóticos que sejam os nossos poderes, aqui algumas coisas a gente precisa manter. Porque se você diz que um outro país pode fazer aquilo que ele quiser e que se for os tratados internacionais, a gente vai para um lugar meio complicado. Dependendo da sua posição política, eu tô falando aqui com toda a isenção possível que me cabe, né? Pode perguntar para qualquer especialista nesse tema, isso não é um bom caminho, esse lugar não nos leva a um bom horizonte, né? Cada país tem os seus problemas, cada país tem os seus desafios, os Estados Unidos também têm os próprios desafios para lidar, tem as próprias controvérsias ali, e a gente precisa entender isso. A gente tem também, de um outro lado, impactos fiscais aqui. A instabilidade na Venezuela pode, se não for corrigida logo, ela pode aumentar ainda mais esses fluxos migratórios de refugiados. Ah, Raul, mas tirando um ditador, né, da Venezuela, a situação por lá não tende a melhorar? Olha, até que você consiga tirar de fato um ditador da estrutura do poder, né, para que militares aceitem, para que os funcionários das empresas aceitem que esse ditador caiu e que agora o regime é outro, você pode ter um atrito, você vai ter uma resistência, né, por parte dessas pessoas. No geral, essa resistência não é muito pacífica. Até por isso, né, que o Donald Trump falou em não nomear a Corina ali, que seria a oposição ali de imediato, até por uma questão estratégica. Eu suponho que para as coisas se pacificarem, os Estados Unidos vão tentar primeiro ficar no poder, até por essa situação toda do petróleo. Se não rolar, eles devem ter que convocar novas eleições. O povo deve querer participar ativamente desse processo. Foram anos ali de repressão, foram anos no regime ditatorial, foram anos indo às urnas, sentindo que a coisa não estava funcionando. Pode ser que esse movimento não se estabilize de imediato. E se não se estabilizar, a gente tem uma nova pressão, mais ondas de imigração aqui para o Brasil, mais ondas de imigração para todo lugar do mundo. Essa festa toda, né, do primeiro momento, quando o ditador cai, é claro, as pessoas estavam sofrendo. Ela vai dar origem a uma realidade que é um país inteiro para ser reconstruído, todas as relações serem reconstruídas. Os veículos de informação, eles estavam muito provavelmente recebendo dinheiro ali do regime durante muitos anos. Como é que eles vão se comportar agora? Eles vão aceitar essa interferência estrangeira? Porque muita gente ali estava ligada ao poder, né? Não é todo mundo que estava achando o poder ruim. Tem os empresários amigos ali do Maduro, tem esse poder militar que também tinha uma relação com o Maduro, que recebia muito bem, tem o próprio STF de lá que estava todo organizado com o Maduro. Será que tudo isso vai cair da noite pro dia? Será que todas essas estruturas do poder elas vão se romper de repente? Não é bem assim. Então agora a gente vem para esse novo cenário. E aí me perguntaram, do lado de bolsa e mercados globais, o que a gente tem, né? A gente deve ver, sim, uma busca por proteção, a gente deve ver uma alta do ouro, a gente deve ver essas coisas todas, mas isso muito pequeno. É importante lembrar que a economia da venezuelana, ela é irrelevante para a composição do PIB global. A operação foi rápida, foi localizada, não vai desestruturar, não tem risco sistêmico na Venezuela. E ainda que tivesse, a gente não teria um grande problema porque a economia venezuelana é pequena. Agora, será que com essa ação militar dos Estados Unidos ali na Venezuela, a ação militar da Rússia na Ucrânia, Israel ali nas ações militares também, será que isso não habilita a China a querer fazer uma intervenção em Taiwan? Porque se todo mundo pode, por que não a China também, né? Se tá vencendo aquele país que é o mais forte, se tá vencendo o país mais capaz desse primeiro momento, será que a China também não vai querer resolver os conflitos dela? Se a gente resolve conflitos agora com arma, é aí que é o ponto que algumas pessoas não conseguem compreender porque que esse tipo de movimento, ele pode acender problemas muito maiores do que aqueles que a gente muitas vezes imagina ou do que aqueles que a gente espera, né? Eu vi muita gente simplesmente tomando um lado, quase que apaixonada, o Trump faz o que quiser, faça o que quiser. Tem que lembrar sempre que o multilateralismo, que é essa coisa de todos os países se respeitarem, etc., a coisa toda, foi isso que guiou parte das nossas relações nos últimos anos, mas isso agora mudou. E esse novo momento, ele é chamado de quê, né? Como que vai ficar a nossa economia agora? Como que ficam as relações desses países a partir de um momento em que todos estão habilitados ao uso da violência, ao livre uso da violência, né? Eu acho que a gente não deve esperar coisas boas no futuro. Por isso que eu falei, eu torço
torço muito para que a Venezuela se encontre. Eu sinceramente gostaria muito de ver uma Venezuela próspera, de ver uma Venezuela onde as pessoas podem decidir em quem que elas querem comandando o país, onde as pessoas são ouvidas de alguma forma. Mas eu sinto que esse movimento não necessariamente vai nos levar a isso. Ele é a queda do Maduro, mas a substituição pelo que eu não sei. E a queda do multilateralismo no mundo vai ser substituído pelo quê? Vai ser substituído pela lei do mais forte? Se é assim, a gente já sabe que não vai ficar bom pro Brasil. Me parece que o mundo está se dividindo em regiões, né? E que a nossa parte, tá aqui com os Estados Unidos, que é um país que a gente é muito bem alinhado, mas parece que existe ainda um conflito sobre isso, né? Com relação às terras raras. A gente agora recebeu uma sanção da China também com relação à nossa carne. E é mais triste ainda a gente ver isso tudo ser transformado em uma espécie de torcida política que não faz sentido nenhum, né? Algumas pessoas simplificando toda a questão como se fosse, você é de direita, então você precisa ficar a favor de qualquer tipo de intervenção, custe o que custar, para remover ditadores do poder porque eles são ditadores de esquerda. Eu acho que ditadura é ruim de todo jeito. Tem outras ditaduras que a gente poderia discutir no mundo, né? Várias outras. Tem ditaduras ainda presentes em diversos países. Eu acho que não são boas. E aí a gente vai resolver isso tudo na bala, isso tudo com intervenção. Será que é possível desse jeito? Se fossem todas assim, né? Se o pessoal simplesmente joga 3, 4 bombas e resolve o conflito, eu acho que as coisas são mais complexas que isso, né? A gente vê, de um lado, a esquerda dizendo como se o Maduro fosse um grande coitado, né? Como se não tivesse milhões de venezuelanos nas ruas felizes com a queda dele, e do outro lado você vê uma direita brasileira também com a mesma preguiça de estudar que a esquerda brasileira, simplificando isso tudo como se fosse, nossa, quem falar que isso aqui não foi lindo é agora esquerdista, como se fosse isso, né? A gente não pode ter esse tipo de relação. Maduro, completamente errado, um ditador, ele precisava ser removido do poder. Fico feliz com a queda dele do poder, mas não sei se a gente deveria abrir esse precedente, né? Quando você tem que lembrar, a estrutura do mundo é a abertura de precedentes. Eu não sei se isso não vai desencadear mais violência em outros lugares. Presumo que vá. Espero que eu esteja errado e que isso aqui envelheça mal e que vocês olhem para trás e falem, é louco, é assustado, né? Não é porque um país fez que outros países vão fazer, mas no geral a história nos ensina que esse tipo de coisa é complicada. E aí, pro preço do barril, volatilidade, depois de uma queda de preço, não tem muito petroleiras na bolsa americanas vão se beneficiar, não tem muitas empresas nos Estados Unidos. A Petrobras, a princípio, né, se beneficia até se o petróleo aumentar por esse caos todo, mas a longo prazo a saída do Maduro abre esse retorno pesado de empresas estrangeiras, forte protagonismo das petroleiras americanas, que era talvez o maior foco do Donald Trump ali. Mostra que o Trump tá colocando na mesa com relação à América Latina. Para algumas pessoas você pode considerar que isso é positivo, outras pessoas podem considerar que isso é negativo, né? Essa tentativa de ser polícia dessa região aqui tem expectativa de investimentos bilionários para os venezuelanos, deve gerar emprego nos próximos anos, reorganizar essa infraestrutura sucateada se as coisas derem certo. Então, no melhor dos cenários, uma Venezuela, quem sabe, um pouco mais próspera, sob controle dos Estados Unidos durante um período de tempo. Por quanto tempo, creio que os venezuelanos deixarem, se não deixarem nada, né? Mas, principalmente rompendo com a colina, ela também deve começar a reclamar, porque é uma patriota também, eles não vão simplesmente aceitar que agora os Estados Unidos mandem tudo. Então, realidade, não é rápido, não é fácil, a infraestrutura é velha, mal conservada, obsoleta, petróleo pesado, caro, extrair e refinar é difícil, histórico de rentabilidade, nacionalização e contratos quebrados, não vai ser fácil atrair investimento para lá de novo, é uma zona que acabou de sair de crise, possivelmente décadas para uma retomada relevante da Venezuela, né? Dezenas de bilhões de dólares de investimentos. A gente tem, por enquanto, tensão, abertura, quebra do multilateralismo, um cenário onde o mundo fica mais complicado, o Brasil ganha com energia mais barata, combustíveis fósseis mais baratos pra gente, um problema diplomático e risco de uma imigração em massa pra cá se as coisas não se resolverem bem. Então, mais do que nunca, a gente precisa torcer, não pelo fla-flu, não pela briga, não para as coisas darem errado lá, a gente precisa torcer pelo contrário, para uma estabilização da região. Independente do lado que você tá, você precisa estar do mesmo lado agora. O que é o lado, né? Que mais nenhuma bomba estoure por lá, que a gente consiga ver uma Venezuela retomada, voltando a performar, voltando a produzir, voltando a empregar bem pessoas e que eles consigam resgatar, assim, a democracia da Venezuela sem a presença dos Estados Unidos, por mais difícil que isso possa parecer, que eles consigam convocar eleições ou que essa solução venha mais rápido possível para devolver a Venezuela a quem ela de fato pertence, porque tem muita gente querendo voltar para casa, tem muitas famílias precisando se reencontrar, muitos refugiados loucos para ver de volta as suas casas, né? Quem fez compra daqueles imóveis, daqueles investimentos lá, deve estar ansioso
para ver isso tudo se valorizar novamente, né? Eu entendo perfeitamente os venezuelanos comemorarem a queda do Maduro. Não entendo pessoas de outros países nem atacando quem tá comemorando, porque é direito deles, depois de anos assim. Não entendo também quem tá achando engraçado bomba caindo. Não é esse o caminho, não acho que é esse o lugar que a gente deveria estar. É isso, né? Se tem como se beneficiar disso, mercadologicamente tem. Existem algumas estratégias que dá para investir nessas empresas que possivelmente podem se beneficiar. A gente pode falar sobre isso depois, e se você é aluno da UVP, a gente vai falar sobre isso essa semana, né? Eu vou falar na live de segunda-feira. Se você não é aluno ainda, alvp.com.br, preenche o questionário exatamente para você saber o que fazer nesses movimentos específicos. Não é nada muito relevante, mas aqui existem algumas hipóteses que a gente vai explorar melhor com mais tempo lá dentro das aulas, tá? Lembrando, para entrar na UVP você precisa ter mais de R$ 4.500 por mês no mínimo. Se você ganha mais de 10 mil, 15 mil, 80 mil, 200 mil, tudo bem. A gente te ajuda inclusive a dar saída fiscal para países aqui de perto, proteger o seu dinheiro disso, colocar dinheiro em outros países, exatamente para não ficar à mercê desse tipo de movimento. Mas isso tudo é lá na UVP. É na nossa escola, que também é uma plataforma de investimentos. Você consegue abrir empresa offshore, consegue abrir suas contas ali nos Estados Unidos, investir o seu dinheiro, consegue investir diretamente na China também. Diversas coisas a gente consegue fazer juntos aqui. Espero que eu tenha conseguido colaborar de alguma forma com a discussão. Esse não é um tipo de vídeo fácil de ser feito. Pelo contrário, né, ele acende muitos ânimos de pessoas que não tem nada a ver com a história e que acabam tomando lado de coisas que elas desconhecem, sem a quantidade de informação necessária para emitir uma opinião acerca desse tema, né? Eu não sou venezuelano, conheço pouquíssimos venezuelanos, os que eu conheço estão felizes com a queda, portanto manifestei aqui a opinião deles, né? Entendo que a discussão é muito mais complexa que essa, entendo que o assunto tá longe de acabar e só espero de verdade, né, que depois de tanto sofrimento, que esse movimento difícil, complexo, foram bombas jogadas no país, mas que tenha terminado aqui a parte ruim e que esse seja o início de um novo capítulo na Venezuela. E repare que eu tô dizendo, espero, torço para, porque não é bem isso que eu acredito, tá? Eu não acredito que nada se resolve dessa maneira, mas espero que eu esteja radicalmente errado e que isso seja uma página virada na história da Venezuela. Bom domingo pra vocês, pode emitir a opinião de vocês aqui, lembrando, respeito e civilidade, essa caixinha aqui de comentários, ela não é igual a dos outros canais, aqui tem moderação, se você comenta merda você vai ser banido, se você fala palavrão um pro outro, não consegue trocar uma ideia, você vai ser banido também, que não é um lugar pra troglodita, nem animal é no zoológico, aqui a gente lida com seres humanos. Beijo pra vocês, até amanhã.